Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Expresso de Conteúdo. Hoje eu tô com o Fábio Zen, ele é CEO da Motive e a gente vai falar sobre como treinar a sua mente, a mentalidade de quem faz acontecer. Eu trouxe o Fábio porque ele tem uma longa história no empreender, já contratou mais de 100 mil pessoas, É gente, é é gente. muita gente. Se for um número exato a gente ainda vai mais, mas enfim. Ele é CEO da Motiva. Fábio, muito obrigada por estar aqui com a Eu gente. agradeço o convite, sempre um prazer poder falar, trocar um pouquinho de experiência e contar um pouco do que 100 mil pessoas pode trazer na sua vida. Só um pouquinho, né? Gente, assim, sem contar que a gente já tá aqui há umas 2 horas antes de gravar esse vídeo, então a gente já conversou muita coisa. A gente vai tentar trazer um pouquinho da grande experiência que o Fábio tem aqui para ajudar vocês. Porque primeiro a gente vai estar falando sobre mentalidade, a gente também vai falar sobre gestão de pessoas, porque ele tem muito para contribuir com a gente. Eu queria saber um momento da sua jornada em que a sua mentalidade foi testada, que você teve que realmente escolher entre desistir ou dobrar a aposta em você. Porque quando a gente fala sobre empreender, a gente tem muitas dificuldades. Porque é uma mentalidade muito diferente de quando a gente segue a linha tradicional, que a maioria vai sempre para o CLT, de encontrar aquele trabalho, volto para casa, enfim. O empreender exige mais da gente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua mentalidade quanto a isso. Acho que ontem eu pensei isso. Acho que todo dia o empresário Eu pensa já ouvi isso, falar né? sobre o empresário pensa todo Todo dia. dia você acorda e fala, pô, será que vale a pena continuar, né? E por que você continua? Porque talvez você tenha nascido para aquilo. E eu falo que grande parte da experiência do empresário ela vem muito mais, ela vem muito diferente do que ele planeja, né? Então, às vezes, quando você pensa, olha, eu vou botar uma métrica e uma meta para eu atingir, e mesmo que você consiga atingi-la, acontece em caminhos tão diferentes do que você pensou, e que te faz rever se é isso que você quer, várias vezes, porque é aquela história o ditado, né, que as pessoas veem o tomo, mas não vê as pingas que você toma, né? E ele é muito real porque em vários determinados momentos da sua vida, você acorda super empolgado, engajado no que você está fazendo, e o tempo todo é a vida te testando para ver se é exatamente aquilo que você quer fazer, se você tem realmente força para aguentar aquilo que você se determina. Quando a gente fala de gente, a gente tem que lembrar que do lado de lá também tem alguém que acordou diferente de você, Uhum. que também tem alguém que acordou super engajado, tem alguém que acordou super desanimado, e tem aquele super desanimado que tem um papel extremamente relevante dentro do seu negócio, e aquele que tem um papel tão menos relevante e acordou bem mais engajado, né? Então, como é que você lida com isso se você acordou super disposto e quem você precisa que esteja disposto não está? Isso vai muito além do que você desenhou para o seu dia, do que você desenhou para a sua empresa. Porque uma empresa que depende das pessoas para acontecer, ela naturalmente tá passando por um processo de mutação contínua. Uhum. Então todo dia você fica pensando, poxa, será que eu falei da forma certa? Será que eu deveria ter tratado esse diferente daquele? E sim, quando a gente está falando de indivíduo, e os indivíduos que fazem com que as coisas acontecem, se a gente não praticar um pouco de empatia e também não se colocar um pouco no lugar do outro, você vai acordar todo dia pensando se é isso que você quer fazer. Porque o seu gás, a sua determinação, a camisa que você veste, não é a mesma que os outros vestem. Então esse é um Nossa, que grande trabalho. resposta. A É gente já difícil. podia terminar aqui, tá? Nesses 4 minutos de vídeo a gente já conseguiu um baita ensinamento. Obrigado. Mas eu gosto muito de quando eu trago convidados, eu fazer uma pauta, por isso que eu tô com a minha colinha aqui. E ainda mais com o Fábio, né? Porque, gente, eu, particularmente, a pessoa vai falando pra mim, eu já vou imaginando 1 milhão de coisas, 1 milhão de perguntas, mas como a gente tem que pensar aqui no tempo e seguir uma linha de raciocínio, por isso as perguntas. Mas eu gostei muito que você falou da sua mentalidade, porque é uma mentalidade de não pensar só em si próprio. Independente se você está no início do seu negócio, se ele já existe há mais tempo, porque quando você entende que o seu vestir a camisa é uma coisa e o vestir a camisa dos outros é outra, você cria mais autorresponsabilidade, né? É Sem independente de dúvida. você acordar com ânimo ou não, basicamente é continuar fazendo aquilo. Se você vestiu aquela camisa, você decidiu vestir aquela Principalmente no camisa, papel de continuar. líder, né? Porque se você é líder, pô, todo técnico acorda a fim de fazer o cara. De repente a estrela do time está cansada. E, e será que todo time tem que ter só uma estrela, né? E aí é que vem o grande desenvolver de pessoas. Porque assim,
Se a gente comparar a gestão de pessoas com um time, né, e aí acho que todo time tem a sua posição relevante, né? Como é que eu engajo, sei lá, vamos falar de futebol, porque é a nossa realidade brasileira, 11, né? Como é que eu engajo 11 pessoas a querer que o cara da ponta faça o gol? E um detalhe, né, que eu acho que é o mais difícil, o cara que tem a função de atacante, o cara que tem aquela função de ele faz o gol, ele é respaldado por todo um time que não pode ter ciúme dele por ser o craque, que tem que ter orgulho dele por ser o craque. E você, como técnico, tem que fazer com que tudo isso se encaixe no melhor dia, nos 45 minutos que você tem para jogar, de um tempo ou de outro, todo mundo esteja voltado para que aquele cara acerte e que esteja, ao mesmo tempo, procurando os caminhos do seu negócio, no caso de um jogo de um técnico, aonde está a falha do outro para eu entrar. Então, cuidar de gente, cuidar de estratégia e olhar para o mercado. Eu acho que o técnico é um paralelo muito forte para um líder, né? Uhum. Porque são segundos que você está olhando ali o tempo todo, várias coisas ao mesmo tempo. A falha do adversário, onde eu posso chegar. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: se você não sabe o que quebra a sua empresa, você não está pronto para isso. E se você não está pronto para o que quebra a sua empresa, você não está preparado. E aí é uma surpresa. Você tem um time de 11 estrelas e perde o jogo. Você não pensou nisso. Então, eu acho que isso é a liderança, ela é altruísta total. Ela é altruísta. Você tem que estar pensando em todos. Porque se todos acertarem, você teve sucesso. Senão você não tem. Uhum. Né? Então, acho que essa é a parte mais difícil para um líder. Nossa, Porque dá tem pra ego, falar né? exatamente, Tem ego, né? dá pra falar muita coisa sobre esse tema, mas assim, muitas pessoas acham que essa questão da confiança é um dom, dessa confiança, dessa mentalidade que você tem. No caso que a pessoa já nasce assim, né? Então, considerando que existem muitas pessoas que nascem inseguros ou pequeno diante de eventual problema, como é que você treinaria a mente dessa pessoa para ela começar a acreditar que é possível realizar grandes coisas? Isso é muito complexo porque o mundo é feito de muito mais de gente insegura, né, do que gente segura. Gente segura, às vezes, nem sabe o que é. Existe uma, uma, uma etapa de treinamento das pessoas, que eu falo que é muito interessante, que a pessoa não sabe que sabe. E aí ela tem vergonha de dizer o que ela sabe, porque ela não sabe que ela sabe. E aí e alguém precisa dizer, olha, pode falar, porque você sabe. E aí ela tem dúvidas, então por quê? Porque tem insegurança, porque depende da família, depende qual foi a cultura que foi dado para ela, depende como foi a história infantil dessa pessoa, depende como foi a história familiar dela. E às vezes ela está tão mais preparada do que ela pensa, só que ela tem pouca atitude por insegurança. Né? Então eu digo o seguinte, eu acho que tudo é um teste para um líder, você quer saber, tudo é um teste para você conseguir classificar ou escorar alguém da sua equipe em termos de capacidade, mas o teste ele é importante. Então, e quando que acontece esse teste? Quando você cria certos desafios, às vezes curto, para o seu liderado. Às vezes um desafio curto, às vezes um desafio... E aí quando você cria, porque é o movimento que faz com que a pessoa se desperte. Quando você cria certos desafios, você vê quem está mais preparado para algo maior, para algo mais longo, para algo mais curto. Isso tem a ver com cognição também. Uhum. Mas quando você começa a criar desafio dentro do time, não para ser competitivo, mas especificamente, você começa a perceber em que nível essa pessoa está. E aí você começa a mostrar para ela mesma que ela tem capacidade. Infelizmente, as pessoas às vezes, o que acontece? Elas mentem quando elas entram numa empresa da capacidade dela e ela é posta no cargo que, teoricamente, o analista entendeu que ela podia, mas ela não estava pronta. Então, é aquela história assim, as pessoas falam assim, aquela pessoa é puxa-saco. Ó, deixa eu contar uma coisa, gente. Puxa-saco não dura. Às vezes a pessoa ela tá num nível de comprometimento com a empresa tão forte, um engajamento tão forte, que ela é vista como puxa-saco. Ela não é puxa-saco. Seu puxa-saco não sustenta. A pessoa que tem um nível de engajamento forte e tem conhecimento, ela vai adiante, ela segue. Então, não se preocupem aqueles que mas eu acho que aquele é puxa-saco. Puxa-saco não dura, puxa-saco não se sustenta. Mas aquele que tem vontade e engajamento, que às vezes é chamado de puxa-saco, é mal visto. E não deixem de ser engajados, não deixem de buscar, porque assim, todo líder está atrás de quem tem simplesmente uma palavra chamada atitude, não é conhecimento. Isso ultrapassa barreiras, né? Porque Flexibilidade. pode não ter tido reconhecimento naquela empresa, mas, gente, as pessoas se comunicam.
Sem Líder se dúvida. comunica com outros líderes, Sem empresas se dúvida. comunicam com outras empresas. Então, naquela empresa não teve reconhecimento, mas quando você vai para outra, liga para alguém aqui que sabe quem que você era, não sei o quê. Porque quando a gente fala que a empresa não deu reconhecimento, não é a empresa inteira. A empresa é constituída por várias pessoas. Pode ter pessoas ali que gostaram do seu trabalho, pessoas que não gostaram do puxa-saco, e aí você vai para outra empresa e aí se comunicam. Então, assim, continue sendo você mesmo, continue, mesmo que as pessoas considerem como o puxa-saco, né? Continue Perfeito. tendo essa visão de autonomia, de querer realmente implementar as coisas, porque isso faz diferença a longo prazo. Todo Isso líder, dura. todo líder que é um funcionário flexível, é aquele que eu falo o seguinte: a vida inteira eu busquei aquele que apaga a luz comigo, aquele que acende a luz quando eu entro e apaga a luz comigo. Não interessa o conhecimento técnico dele, apesar de muitos dos cargos ter Nossa, eu bato muito necessidade. nessa tecla. É porque assim, o conhecimento técnico é o arroz com feijão. Você contratou a pessoa por ter o conhecimento técnico, mas assim, frases que eu já escutei: eu não sou pago para isso. Eu não entrei aqui para fazer isso. Isso é o maior erro que um profissional pode cometer, porque às vezes é um teste do líder sabendo assim, poxa, se eu precisar dessa pessoa para algo mais, ela está disponível, ela está flexível, ela é disposta, ela está vestindo a camisa da empresa de verdade. Vestir a camisa da empresa não é ser a favor do patrão, aquela história besta. Se vestir a camisa da empresa é ser a favor de si próprio, de ter atitude. Cara, a vida não acontece nada sem atitude. Você pode olhar para a mulher mais bonita do mundo, se não tiver atitude, ela não vai saber o que você achou. Você pode olhar para o carro dos seus sonhos, se você não tiver a atitude de ir lá e tentar entender, porque de repente o carro dos seus sonhos não é exatamente o seu sonho, você não teve a atitude de ir lá saber, conhecer e ver se era isso que você queria. Então, a vida acontece para quem tem atitude. Tem atitude. Quem tem atitude provavelmente vai descobrir. Lembra que eu falei lá no começo? Às vezes a gente desenha um monte de coisa, até acontece, mas de um jeito totalmente diferente do que a gente pensou. Quanto mais atitude você tem, mais rápido você descobre isso, mais rápido você muda o rumo, mais rápido você tem sucesso. Mais rápido você atinge o que realmente é para ser seu. Fábio, a gente está falando muito sobre gestão humanizada. Não sei se vocês perceberam, pessoal, mas o Fábio ele traz muito sempre essa parte do ser humano. Realmente analisar o ser humano como pessoa, comportamento. E o que seria indispensável na gestão de pessoas para que ela realmente seja humanizada? Porque hoje a gente vê um rol de empresas que fala sobre gestão de pessoas, sobre bom ambiente de trabalho, mas assim, a gente está aqui para falar a verdade. Uma empresa que funcione a gestão de pessoas humanizada, o que precisa para isso acontecer? Percepção. Porque assim, ó, o que é humano para mim, às vezes não é humano para o outro, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação que para você é comum e para ela é muito doloroso, né? Eu brinco o seguinte: a gente tem uma nova geração que as pessoas reclamam, e eu sou super a favor da nova geração, da geração Z, e a geração Z é uma geração diferente. Ela é diferente porque nós fizemos com que ela fosse diferente. Nós flexibilizamos várias coisas que eles fizessem, que trouxessem eles para um movimento tipo, eu quero, não é o amanhã, mas é o hoje, o que eu posso fazer hoje? Quando eu falo de percepção, e digo que o que é bom para um não é bom para outro, você é um líder, você tem lá, sei lá, 20 pessoas abaixo de você, e tem alguém que todo dia está sorridente e naquele dia não está, você tem a percepção de saber realmente se aquele funcionário é o tipo do que você tira para tomar um café e conversa naquele momento, ou se é aquela pessoa que você deixa quietinha e espera ela melhorar. Porque se ela é a pessoa que deixa quietinha e espera melhorar e você tirar ela para um café, você só vai irritar ela, você só vai piorar a situação. E se é aquele que você gosta, todo dia você tem que dar. Ó, tinha exemplos, eu passava pela operação, tinha gente que falava assim, todo dia: se o Fábio me cumprimentar, eu vou vender mais. Não cumprimentar para mim é o básico, é a educação. Mas tem alguns que tinham que especificamente eu parar do lado e dizer: e aí, como é que você está? E não é pelo aí, como você está. É pela forma que a pessoa via de que, pô, eu estou sendo vista como uma pessoa e não como um número, né? Então, quando você conhece o time, ó, É um não detalhe, existe. né? É um Ver pela pessoa e não pelo número. Ó, tem vários filmes que vocês podem ver por aí que o cara escolheu, por estatística, os melhores jogadores e não chegou em lugar nenhum. E escolheu, e teve vários jogadores que não tinham score nenhum e se tornou um vencedor. Aonde esse cara acertou? Ele foi no humano, em cada um. Como é que esse cara. O que é bom para um? Às vezes, cara, tem gente que gosta de apanhar, tem gente que gosta de carinho. Não tem o certo e errado. Tem gente que você brinca, acorda e fala assim: vai lá, caralho, você tem que produzir. Tem outro que você fala assim: tudo bem com você? Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Você sabe quantos filhos as mulheres do seu time têm? Você sabe quantos maridos estão ali trabalhando como segundo ou primeiro emprego? Você sabe qual é o sonho de cada um do seu time, aonde ele quer chegar e de que forma ele quer chegar? Se você não conhece o seu próprio time, como é que você quer vencer? Né? Fábio, eu considero importante a gente trazer aqui, porque às vezes as pessoas consideram isso como uma visão muito utópica.
Então, eu acho bom a gente trazer aqui um pouquinho de quem é você, quem que é sua empresa, porque eu falei que você já contratou mais de 100 mil pessoas, todos os meses você contrata de 200 a 300, mas assim, quem é você, o que que é sua empresa, para as pessoas entenderem o quanto isso é possível. Eu comecei muito cedo, né, na área e fui jovem aprendiz no que eu faço hoje, há 34 anos fazendo isso, na área de call center, relacionamento com cliente, o que a gente chama de BPO, e hoje está muito forte em todas as frentes, desde tecnologia até uma lojinha, uma porta a porta, um WhatsApp, enfim. Né? Então hoje a minha especialidade é em atender pessoas, atender clientes de clientes, né? E fazer com que os times atinjam resultados, atendimento e tudo mais. Quando eu penso nisso, assim, olha, a pessoa fala isso parece ser utópico, eu vou te dizer com muita tranquilidade que todo mundo que se forma como líder tem um papel de pai, mãe e empreendedor ao mesmo tempo, né? Então, quando você, por exemplo, se você quer ser um líder, o cara fala assim, Fábio, qual é o real segredo para eu conseguir atingir um resultado com o meu time? Pensa que o seu time é sua empresa. Esse é um discurso que eu sempre usei, porque eu comecei como funcionário e me tornei empresário. Eu tinha, sei lá, 3, 4 funcionários e a gente sozinho, basicamente, ali, trabalhando com os meus clientes, a gente levou uma empresa de 10 funcionários a 8 mil funcionários. Mas eu digo Escutaram, assim, né? A 8 mil 8 mil funcionários. e 100 mil contratados nesse período todo. Mas o fato é o seguinte, se você tem 4 pessoas, você tem uma empresa e tem 4 pessoas abaixo, o seu negócio é 4 pessoas abaixo. Se você está numa grande empresa e tem 10 pessoas abaixo, numa empresa gigante, o seu negócio são 10 pessoas abaixo. Não é um negócio gigante, porque quando você é posto como líder, o que o líder espera do liderado, e assim vai, você tem, sempre tem, eu brinco, sempre tem um peixe maior, né? Sempre tem um chefe maior. Mas eu digo o seguinte, você tem que tratar aquilo como se fosse seu negócio. Quem te dá prejuízo? Quem te está dando lucro? Quem falta, quem é presente? Aí, cara, a pessoa fala, mas eu faltei com atestado, né? Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, hoje em dia. Faltei com atestado, tudo bem, eu entendo, você está sendo remunerado, você tem atestado, mas você não pode ter a vantagem daquele que, mesmo doente, foi trabalhar, se comprometeu e fez por você o que você não estava presente para fazer, né? Então, mas como líder, o papel é você sempre pensar o que te traz bônus, ônus, de que forma eu minimizo o meu prejuízo e aumento a minha lucratividade. Seja lá qual for o seu negócio. Porque se você pensar, as pessoas que estão ali fazem com que a minha empresa, mesmo que seja um time de uma grande empresa, a minha empresa é aquilo, e aquilo tem que me trazer resultado, eu vou saber para quem olhar com carinho, com amor, com menos amor, com mais vontade. Fica mais com mais palpável. Sim. E aí, criar essa mentalidade para o próprio time entender que é isso. Porque às vezes a pessoa, a gente está cansado de ver líder, que o cara chega, bom dia, boa noite, e hora de ir embora. E aí, cara, você quer ter resultado, você não tem... E não é ser humano para mim, é não ter perfil. Porque o cara que tem perfil, ele é humano. Ele chega para a pessoa e fala, e aí, como é que tá sua filha? Como é que tá sua mãe? Semana passada você me disse que seu pai estava doente, como é que ele tá agora? Isso não é sinônimo, porque uma coisa que eu gosto de pontuar é que, assim, isso não é sinônimo de empresa sem ambiente familiar. São coisas distintas. Não. Trabalho é trabalho, família é família. Mas você ser humano, você não precisa ser um humano para... Você não precisa, perdão, estar no ambiente familiar para ser humano. E não tem que ser técnico, tá? Eu penso o seguinte, olha, líderes que vão contratar líderes como eu, líderes que contratam líderes. Não adianta se não tem perfil. Se você tem perfil, a pessoa que tem perfil humano, de tratar de forma humana, ela tem um perfil e ponto. Não é algo não ensinável, tem que insistir né? em alguém técnico. Cara, não é algo ensinável, tem a ver com os valores. Então é o seguinte, se o cara é super técnico, é número, cara, põe ele na área de estatística, porra, põe ele na área de matemática, põe ele na área de, seja lá o que for, financeira, enfim, processos. Saber trabalhar o dom certo da pessoa. É isso, não se enganem, não tente pensar assim, mas o cara é tão legal, eu acho que dá, não dá. Ele vai ferrar o seu time. Ou tá na empresa não sei quantos anos, então merece. Vamos dar oportunidade. Não pode, entendeu? Então é assim, ó, a pessoa tem perfil. Se você não tem capacidade de distinguir quem tem ou não tem perfil, contrate quem tem a fazer isso para você. Porque você vai tirar um cara bom de uma posição que ele tá bem para dar uma liderança para ele, você vai perder o cara bom e você vai matar um líder. Então você vai ter 2 prejuízos. Você perdeu o cara que era bom, porque você acreditava e você quis promover ele, e o seu próximo promoção que você poderia dar para ele é um cargo de liderança e você matou ele como bom vendedor, bom atendente, bom executivo, bom, sei lá, matemático, processador, e botou ele num cargo de liderança. Quantos caras de TI a gente viu que tem uma habilidade fantástica nas estruturas de desenvolvimento, nos conhecimentos técnicos, e botaram ele como líder e ele acabou com o time, porque ele não tinha perfil. E tem caras que não são tão profundamente técnicos, mas tem um perfil de liderança que ele extrai dessas pessoas o melhor delas, né? Então, assim, não insista em quem não tem perfil.
Você só vai perder tempo, isso a gente viu várias vezes, eu vejo isso todos os dias, só vai perder tempo e vai estragar um profissional. E sabe o que vai acontecer? Ele não vai entender que ele não teve perfil, ele vai falar mal de você, ele vai achar que você como empresa é ruim. E isso replica para o time, né, gente? Aí depois a gente entende os casos que acontecem, mas né, não vamos entrar nesse mérito, que o ponto aqui é ficar na mentalidade. E aqui a gente está falando hoje sobre a mentalidade de quem faz acontecer, mas vocês estão vendo o quanto a gente está falando sobre liderança. Não só sobre sua trajetória, mas sobre a liderança, porque a liderança é a pessoa responsável por fazer as coisas acontecerem. E seguindo esse fluxo, né, para a gente já ir finalizando, muitas empresas acabam morrendo quando o dono não está perto. Justamente porque eu gosto de falar que toda empresa tem cultura. Tem empresa que usa estrategicamente isso ao seu favor, então implementa a cultura que quer, os donos entendem, né, estrategicamente, e ali fazem treinamentos corporativos, código de conduta, estabelece missão e visão e valores. E tem empresa que tem cultura, simplesmente a cultura formada pelas pessoas existentes ali no negócio. Então, tem 10 funcionários, existem 10 tipos de cultura diferentes, e isso causa muito ruído de comunicação para o cliente. Então, Perfeito. dos dois lados tem cultura. Uma que foi pensada estrategicamente, outra não. Mas eu queria saber, no momento que você não está ali presente 100%, porque se você é um CEO, você não está presente 100% em toda a operação. Como que você consegue levar essa mentalidade de fazer as coisas acontecer, essa mentalidade que você tem, dos seus valores para o restante, porque é um desafio? Que parte do princípio que você educar corporativamente um time é como educar filho. Né? São os exemplos que você deixou, são os valores que você está criando ali, mesmo que os valores pessoais da pessoa sejam diferentes. Quando os seus valores são exemplos do que você faz, exemplos do seu comportamento, aquilo se torna parte do negócio. Aquilo você pode ter uma placa de valores, missão linda na parede, mas se você não segue aquilo como comportamento, é aquela história: filho, você não pode chegar tarde, você chega tarde. Filho, você não pode tomar álcool, você toma álcool. Filho, você não pode fumar, você fuma. Filho, você não pode falar palavrão. Eu brinco, o meu, né? Já até aconteceu a história que o meu fala um monte de palavrão, porque ele vê o pai falando palavrão. Palavra convence, o exemplo arrasta. Então assim, quem sou eu para dizer você não pode falar palavrão? Então o comportamento que o líder tem, e que se esse comportamento de dono, esse comportamento de líder é parte do segredo do sucesso do negócio e tem que ser replicado, ou, não vou nem dizer que parte do segredo do sucesso, mas que você como dono espera que aconteça, então você não tem que pôr uma placa de comportamento na parede, você tem que ter o comportamento. Quando você vai formando gente com o mesmo com percepção e entende que você vai seguindo os seus comportamentos, você pode se ausentar. Mas, vamos lá, se eu estou falando que comportamento e liderança segue como se fosse um filho, seu filho vai aprender os seus valores, mas aí a partir daí se abandona e nunca mais volta. Perfeito. Alguém vai mostrar um comportamento, um valor diferente no meio do caminho, que você não goste, mas ele gosta. E aí a empresa começa a se desblocar. Os valores começam a mudar e ela vai tomar um outro rumo. Melhor ou pior, não sabemos. Normalmente, mínimo diferente. Normalmente, diferente da mentalidade de quem delargou, né? Não delegou. Então, eu penso o seguinte, o tempo todo você tem que estar ali muito mais forte do que olhando só estatísticas do seu negócio, relembrando quais são os valores que você espera do seu negócio e o que você espera que ele tenha para o mercado, né? Quando você cria outros líderes para assumir isso, que compram os seus valores porque são reais, não são feedbacks da boca, não é valor que você pede e não faz, você vai ter realmente líderes na empresa que vão seguir e vão preservá-la como uma diretriz única, né? Vão preservar a sua diretriz e vão seguir adiante da mesma forma que você seguiria. Mas sempre, lembra, sempre, né? Filho, né? A gente visita, a gente manda, né? A gente pergunta se está tudo bem, a gente leva para passear e a gente cobra. São as coisas que têm que ser feitas dentro de uma empresa. Nossa, gente, que aula! Obrigado. Que aula, Fábio. Olha, se dependesse de mim, eu ficaria aqui mais umas 3 horas, né, falando. O pessoal aqui já me conhece. Mas, pra gente finalizar, eu falei que o finalizar era a última pergunta. Eu tenho medo dessas últimas. Não, mas pior que era mesmo. Mas agora eu vou deixar, na verdade, você livre pra gente finalizar hoje. Primeiro, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu vou deixar a sua rede social aqui embaixo, gente, pra quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Fábio, vai estar aqui na descrição. Se vocês gostam de conteúdo como esse, sigam o canal, se inscrevam, ativem o sininho, porque a gente tem vídeo todas as terças-feiras aqui.
E Fábio, deixa uma última mensagem pro pessoal de tudo que a gente falou dessa questão de mentalidade, para quem quer mudar a vida, porque quem tá acompanhando aqui o canal, eu falo, é gente que tá disposta a mudar a vida, porque eu garanto transformação para pessoas que são expostas, para quem não tá, não tem como. Então, para essa galera, qual a Sábio, mensagem? sábio isso. Eu brinco do be yourself, né, cara? Porque assim, quando você. Não adianta você tentar ser o que você não é. É a mesma história que eu tô falando do cargo de liderança, ou as pessoas que tentam contratar alguém que não tem o perfil. Você pode se adaptar como ser humano, o ser humano é extremamente adaptável, né? Você pode se adaptar a várias situações, mas você não muda o que você é como essência. Então, dentro da sua essência, o quanto você está estudando de si próprio para saber, vamos lá, o que eu fiz muito bom? Aonde eu fui muito bom, que eu me desenvolvi e depois eu parei? Por que eu parei? Porque é o seguinte, ó, se você limpa chão todo dia muito bem feito, e tem alguém olhando, que é a minha frase, alguém vai falar assim, puta cara, você limpa o chão tão bem, eu queria que você trabalhasse para mim. Se você limpa o chão com mau humor, reclamando, que tem alguém olhando, ninguém vai te contratar. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém olhando. E assim, ó, não tem melhor ou pior. Todas as funções, a pirâmide tem uma base, né? Então todas as funções têm a sua alta relevância. Se alguém não limpa o chão, você anda no chão sujo. Quando você percebe que as pessoas estão sendo elas mesmas, de forma naturais, mas fazendo aquilo com amor, e aí deixa eu falar uma coisa. Amor não é estar sorrindo, estar feliz, estar fazendo, é fazendo com expressão, fazendo com personalidade, fazendo com carinho, fazendo com respeito ao salário que ganha. Eu te garanto que o seu crescimento profissional vai ser rápido. Todas as vezes, se você estagnar, cresceu, e estagnou no que você está fazendo, percebe se você ainda está fazendo aquilo com amor. É como um relacionamento. Se não tiver amor, se não tiver carinho envolvido, atenção, compreensão, ele não avança, ele estagna. E aí pior, gente, anda para trás. Nossa, Então, que para aula mim, esse final. para mim é muito importante que você o tempo todo acorda e fala assim, cara, talvez eu não esteja tão feliz com o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo que me permite pensar se eu estou feliz com o que eu faço. Porque assim, ó, tem sempre alguém querendo fazer o que você faz e você está reclamando. Tem sempre alguém que está num lugar que você queria e está reclamando, mas você queria estar lá. É um ciclo que não fecha. Então pensa, se você está reclamando e alguém vai fazer no seu lugar feliz, esse cara vai crescer aonde você poderia ter crescido, mas esqueceu de olhar para isso. Então, para finalizar, primeiro, seja você mesmo. Segundo, faça com carinho, porque alguém vai olhar. Eu contratei muita gente de um café, de uma lanchonete, de uma loja de shopping, porque estava fazendo aquilo com amor, com carinho, com uma presteza e atenção fora do comum. Isso está difícil hoje. E nós, como líder, queremos o quê? Gente assim, gente flexível, gente que quer crescer. Não interessa, e não é pelo dinheiro. É pela posição social que a pessoa pode ter. As pessoas não procuram efetivamente dinheiro, elas procuram posição social. Aonde eu posso estar? O que eu represento para minha família, para o meu filhinho, para minha mulher, para o meu pai, para minha mãe, para o meu tio, para minha avó, para ninguém que eu tenha nesse mundo, mas para mim mesmo. O que eu represento para a sociedade? Quantas pessoas gostariam de estar, às vezes, no que você está fazendo, que você acha ruim, e tem um monte de gente que sonharia em estar ali. Então lembrem disso, pensem nisso, façam com amor, façam com carinho, façam com coração, dedique-se, não é para ninguém, é para si próprio. Beleza? Nossa, gente, que mágico. Obrigada, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada. Tamo O junto. famoso namastê do yoga. Acho que eu vou começar todo no final o Use. namastê. Eu gosto da macê. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Mais uma vez, se vocês gostam de conteúdo como esse, se inscreve no canal, esteja com a gente e até a próxima.